Olá, bom dia a todos. Hoje, 8 de março de 2010, Dia Internacional da Mulher. Primeiro, parabenizar todas as mulheres, todas elas. Se não fossem elas, o que seria de nós? Na verdade, hoje eu venho com o propósito de dar uma explicação sobre o resultado parcial do julgamento do Supremo Tribunal Federal relativo à competência da Justiça do Trabalho. Todos nós sabemos que a Fundação Petrobras Seguridade Social e a Petrobras, bem como as suas coligadas, vêm discutindo na Justiça do Trabalho, bem como no próprio STF, a competência da Justiça do Trabalho no sentido de poder ou não poder julgar demandas que decorrentes da Previdência Complementar Privada fechada. Todos sabem, o recurso extraordinário 581453, julgado parcialmente na última quarta-feira, teve o voto preliminar da ministra Ellen Grace, no sentido de reconhecer a competência da Justiça do Trabalho de forma parcial, ou seja, reconheceu a competência da Justiça do Trabalho com efeitos modular para apenas e tão somente dar a competência àqueles processos julgados até o dia 3 de março de 2010. Ou seja, todos os processos que foram julgados, sentenciados, seja com mérito ou sem mérito, perdendo ou ganhando pela Justiça do Trabalho, esses processos terminarão na Justiça do Trabalho. A contrário senso, segundo o entendimento da ministra, todos aqueles processos que não foram sentenciados na Justiça do Trabalho seriam encaminhados para a Justiça Comum, e aí ela decretaria a incompetência da Justiça do Trabalho para tão somente esses processos. Esse voto foi contestado pelo brilhante voto do ministro César Peluso, que trouxe ao mesmo tempo o julgamento de um outro processo, onde a Justiça do Trabalho, ou melhor, o Tribunal Superior do Trabalho, teria reconhecido que naquele caso, o caso que levado pelo ministro César Peluso, não seria de sua competência. Daí o porquê o ministro César Peluso votou no sentido de parcialmente aderir ao voto da ministra relatora Ellen Grace, no sentido então apenas e tão somente para dar competência a todos os recursos advindos do Tribunal Superior do Trabalho que tivesse sido declarada a competência da Justiça do Trabalho, pois a Justiça do Trabalho, por meio do Tribunal Superior do Trabalho, teria analisado as provas do processo e lá corroborado que aquela obrigação decorreu do contrato de trabalho. Portanto, se o Tribunal Superior do Trabalho, tribunal competente para dirimir todos os conflitos que envolvam qualquer questão trabalhista, resolveu e decidiu que a competência era da Justiça do Trabalho em razão das provas, o Supremo Tribunal Federal não poderia analisar as provas, ou melhor, reanalisar essas provas, para saber se decorreria ou não do contrato de trabalho. E aí cinge-se a jurisprudência do STF, e o ministro César Peluso deu, no seu voto, a seguinte decisão: para todos os processos que chegassem do Tribunal Superior do Trabalho com a decisão de que aquela relação decorreu do contrato de trabalho, a competência seria da Justiça do Trabalho. A contrário senso, para todos aqueles processos que chegaram do Tribunal Superior do Trabalho e o Tribunal Superior do Trabalho teria não reconhecido a competência da Justiça do Trabalho em virtude de não decorrer a obrigação da relação empregatícia, esses processos deveriam ser julgados pela Justiça Comum. Colocado em votação, o ministro César Peluso concordou parcialmente com a ministra Ellen Grace no sentido tão apenas e tão somente de que a competência da Justiça do Trabalho deveria decorrer da decisão do TST. Portanto, a primeira divergência foi aberta nesse momento. Prosseguindo o julgamento, o ministro Toffoli acompanhou a relatoria da ministra Ellen Grace, suscitando como fundamento o artigo 17 da Lei Complementar 109, sobre portabilidade, o que, ao meu ver, não teve uma felicidade muito grande, porque para haver a portabilidade há a necessidade de se ocorrer a rescisão do contrato de trabalho. Mas isso eu deixo para um momento posterior. O que basta aqui relatar que o voto seguinte da ministra Carmen Lúcia foi no sentido de acompanhar o voto do ministro César Peluso. Portanto, hoje a votação está 2-2 empatado, e com o pedido de vista antecipado do ministro Joaquim Barbosa, todos nós
advogados envolvidos na defesa dos aposentados e de nossos clientes, resolvemos então aguardar um momento posterior e já agora, essa semana, vamos tentar nos reunir para elaborarmos um novo memorial para ser entregue aos demais ministros que irão votar. Desde já antecipo a todos que o ministro Roberto Eros Grau, o ministro Eros Grau, em verdade, ele vinha decidindo de forma desfavorável, contudo, no último julgamento de um recurso extraordinário, por meio dos embargos de declaração, o que foi suscitado pela tribuna, pelo Dr. Mauro, defendendo o recorrido, no caso, o aposentado que estava sendo e está sendo, na verdade, defendido pelo Sindicato dos Petroleiros de Sergipe, reconheceu que, tendo em vista que o Tribunal Superior do Trabalho teria analisado a prova e a prova era contundente no sentido de que o benefício decorria do contrato de trabalho, a competência então era da Justiça do Trabalho. Sendo assim, o julgamento está suspenso, não sabemos por quanto tempo ficará suspenso, mas em verdade, tratando-se de uma matéria de cunho extremamente particular e de uma repercussão notadamente geral, e como bem disse o ministro Carlos Aires Brito, é uma repercussão que vai repercutir de forma muito grande, em verdade, temos a seguinte posição: no mínimo, em tese, e apenas então somente para poder justificar o que eu vou dizer, se fosse ficar caracterizado ou se prevalecesse o voto da ministra Ellen Grace, hoje, todos aqueles que possuem esta sentença, seja de mérito ou não, deveriam ter os seus processos e terão os seus processos julgados pela Justiça do Trabalho. Logo, aquelas execuções travadas, aqueles recursos travados por esta decisão que deve ser tomada em breve pelo Supremo no recurso extraordinário, em tese, estariam todas elas superadas em razão do voto da ministra, que é o mínimo que pode ser esperado do Supremo Tribunal Federal. Contudo, entendo com muita clareza e com muita segurança que o Supremo Tribunal Federal irá reconhecer a competência da Justiça do Trabalho. Mas, repito, se por acaso ficar caracterizada, ou melhor, se ficar concretizado o voto da ministra Ellen Grace, ainda assim não resta, ou não restaria, melhor sorte à Fundação Petrobras de Seguridade Social e à própria Petrobras, que estariam, pelas milhares de ações já julgadas, obrigadas a cumprir as decisões proferidas pela Justiça do Trabalho. Sendo assim, peço que a todos aguardem os novos pronunciamentos, a nova data de julgamento e qualquer novidade, qualquer ato diferente que nós tivermos com ciência, voltaremos a explicar a todos vocês. No mais, agradeço a confiança, agradeço a todos os companheiros que lutam em prol dessa situação que na verdade não deveria estar acontecendo, mas já que está acontecendo, nós estamos prontos para poder combatê-la. Deixo a minha mensagem então para neste Dia Internacional das Mulheres, agradecendo a todos a paciência e na verdade a sua força para que todos juntos construímos uma família e um Brasil melhor. Agradeço a todos, como eu disse, um abraço.